E aí galera, tudo bom? Professor Eric Soares com você aqui de novo para tratar ainda de dissertação argumentativa, mas dessa vez de uma maneira específica. Vamos falar de dissertação argumentativa para o Enem, tá? É muito importante você conhecer quais são as peculiaridades do Enem, o que vai ser cobrado de você, para que a partir daí você comece a planejar o seu texto e a escrever com segurança. Vamos lá pessoal, sem perder tempo, vamos falar de dissertação agora para o Enem. Primeiramente, é muito importante você destacar o que o edital cobra de ti, como é que é apresentado. E o INEP apresenta para a gente uma cartilha do participante. Nessa cartilha já tem algumas orientações que são importantes você destacar, beleza? Por exemplo, tem os critérios de avaliação, tem o que se espera da sua dissertação, tem dicas de como você monta, tem os tipos de tema. Então já vai uma dica, pesquise, dê uma olhadinha na cartilha do INEP, cartilha do participante, beleza? Para iniciar, vamos começar, já que a gente falou dela, vamos falar um pouquinho sobre a questão da dissertação Enem, já tratando dessa cartilha. Esse é um trecho da nova própria cartilha do estudante, tá? Eu tenho aí, pessoal, algumas explicações do lado, certo? Mas eu quero focar nessa parte em que eu tenho uma espécie de gráfico. Como é que é esse gráfico? O que a cartilha pede que sua redação apresente? Tema, então você vai discutir o tema. Logo depois de você apresentar o tema, o que precisa aparecer? A tese. Vale lembrar que a tese é o posicionamento que você vai defender. Logo depois essa tese precisa ser comprovada. Você vai comprovar essa tese como? Você vai comprovar essa tese por meio de argumentos racionais. E por fim, não pode faltar no seu texto dissertativo argumentativo do Enem uma proposta de intervenção para um problema. A partir daí você já consegue perceber uma série de informações interessantes. Se existe, pessoal, uma proposta de intervenção, necessariamente a gente precisa lembrar de que tipo de tema vai ser cobrado da gente. E aí eu vou chamar a atenção de um detalhe muito interessante. Que detalhe é esse? A proposta Enem, ela traz como questões a cobrança que o candidato se posicione diante de uma situação problema. Isso ocorre com as 180 questões objetivas e com a nossa questãozinha subjetiva, que é a dissertação. Mas nem por isso ela vai fugir dessa lógica. Você precisa posicionar-se diante de uma situação problema. Se existe a necessidade de eu propor uma intervenção, necessariamente eu já entendo que esse tema precisa ser problematizado. Então, a defesa que eu vou fazer no meu texto é apresentar isso como um problema social e a necessidade de intervenção para essa problemática. Então, já tenho uma ideia do que seja o tema, isso já vai me ajudar demais, tá? Logo depois eu preciso afirmar uma opinião, por que eu acho que isso é um problema, e depois fundamentar essa opinião com argumentos, que basicamente serão a fundamentação da defesa da minha tese, certo? E, não esquecendo, claro, o Enem exige, e essa talvez seja a maior peculiaridade da nossa provinha do Exame Nacional do Ensino Médio, que é a exigência de uma proposta de intervenção para o problema apresentado, tá? Então existe essa exigência e você já vai montando o seu texto a partir daí. Eis aí o esqueleto do seu texto, certo? Isso, como vem do próprio INEP, como é uma cobrança da própria cartilha, você já tem aí o acesso às possibilidades de direcionamento textual, certo? Então, vamos lá. Partindo desse primeiro momento, tem uma outra coisa bem interessante, muito interessante mesmo na cartilha, que vai nos guiar para uma produção produtiva. O que é isso? O que apresenta-se na cartilha? Os critérios de avaliação, a matriz de correção do Enem. Que matriz é essa? Veja bem, a sua avaliação ela vai ser pautada em 5 competências. Eis as 5 competências aí. Veja bem, quais são as 5 competências? Nós temos aqui, pessoal. Competência de número 1, adequação à linguagem padrão. Vale lembrar que isso é uma característica do texto dissertativo argumentativo. Então, é muito interessante que a primeira competência exigida é a capacidade do candidato de se adequar à linguagem própria do estilo de texto cobrado nessa prova, nesse vestibular, certo? Então, a primeira competência é adequação à linguagem padrão, certo? Competência de número 2. Nós temos 2 questõezinhas aí. Quais são as 2 questões? A competência de número 2 vai te cobrar, primeiramente, a adequação ao tipo de texto. O que é o tipo de texto cobrado? Dissertação argumentativa. Veja que ele cobra introdução, desenvolvimento e conclusão. Numa introdução que apresente o tema, o desenvolvimento que defenda uma tese e uma conclusão que apresente uma proposta de intervenção. Então, é interessante que você perceba que a competência 2 vai te exigir, primeiramente,
a adequação à estrutura de texto. Ainda na competência 2, existe também a adequação ao estilo de tema. Então é na competência 2 que vai ser avaliado se você fugiu ou não fugiu do tema. Como é que é a fuga total do tema? Existem algumas possibilidades, tá? A fuga total do tema, você vai... A fuga total e a fuga e o tangenciamento, que são duas coisas diferentes. Todo tema ele tem uma palavra-chave. Essa palavra-chave vai determinar se você fugiu ou não fugiu do tema, certo? Por exemplo, nós temos lá a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tema lá de 2018. Se você não tivesse falado de internet, você fugiria completamente do tema. Em 2019 nós tivemos a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você não tiver falado de cinema, você fugiu completamente do tema. Só que isso é uma fuga total, que vai ser avaliado no 2. E nós temos também a fuga, o tangenciamento, que é a fuga parcial. Essa fuga parcial se dá quando você não tratou de outras palavras-chave dessa abordagem temática. Por exemplo, em 2018 nós tínhamos a palavra manipulação, nós tínhamos a palavra controle de dados, que determinariam o tangenciamento do tema. Em 2019 nós tivemos, por exemplo, a palavra democratização. Então não falar de democratização era você tangenciar o tema, certo? Isso vai ser avaliado na 2. Além disso, a 2 vai te cobrar uma outra coisa, que é o repertório sociocultural, que nada mais é do que o conhecimento que você possui sobre a sua capacidade de recolher, selecionar os conhecimentos que você adquiriu durante sua formação na educação básica para argumentar no seu texto, certo? Então exige-se na 2, para que você tire a nota máxima, o repertório sociocultural produtivo, que é um conhecimento teórico que vai te ajudar a argumentar, que vai te ajudar a defender a sua tese, beleza? Isso vai ser na 2. A competência de número 3 é uma competência muito desafiadora, porque ela vai te cobrar o quê? Vai te cobrar a capacidade de selecionar, organizar, relacionar os seus argumentos, tá? Em defesa de um ponto de vista. Então você vai ter que ser capaz de escolher bem para começar essa argumentação, para provar a sua tese. Você tem que ser capaz de relacionar essa argumentação com o seu repertório de uma maneira adequada, de uma maneira harmônica, de uma maneira produtiva, certo? E você precisa ser coerente no seu texto. Tanto a coerência interna, que é você para que não haja contradição dentro do seu próprio texto, e a coerência externa, em que não haja mentiras dentro do seu texto, beleza? Então isso vai ser cobrado na 3. A 3 basicamente te cobra um projeto de texto. Você precisa mostrar para o leitor, no caso o corretor do Enem, que você planejou o seu texto e que esse planejamento foi feito da maneira adequada e você conseguiu executá-lo com primazia, beleza? Então nós temos aí a competência 3. Na competência 4, o que a competência 4 te cobra? Coesão textual. Um aglomerado de palavras soltas dificilmente será entendida com clareza, portanto pecará numa proposta da redação Enem, que te cobra justamente uma dissertação argumentativa. Então, para que haja clareza, você precisa interligar as partes do seu texto de uma maneira muito clara, muito direta. Daí você precisa da coesão textual, que nada mais é do que a sua capacidade de interligar as diferentes partes do seu texto. Beleza? E na competência 5, a competência bem específica do Enem, ela te cobra uma proposta de intervenção para o problema. Vale lembrar que essa proposta de intervenção ela precisa ser detalhada. Então você precisa colocar uma série de elementos que comprove que você sabe exatamente do que está falando. Por isso você precisa apresentar um agente que vai atuar nessa proposta de intervenção, o que esse agente vai fazer, que é uma ação dele, como ele vai agir, para que ele vai agir, e você precisa ainda detalhar todo esse processo, beleza? Então é assim que você vai ser avaliado. Ainda nesse sentido de avaliação, vale lembrar alguns pontos que podem fazer com que você zere a redação Enem. Por exemplo, não escrever. É uma maneira mais fácil de zerar, isso é bem simples até, né? Outra, o que pode acontecer? Você não escrever, você escrever menos de 8 linhas. Escrevendo menos de 8 linhas, sua redação é considerada redação em branco, certo? Outra forma, você de alguma forma se identificar no texto, assinar a página da redação ou de alguma forma apresentar ali uma identificação sua, certo? Outra forma, se apresentar desenhos ou rasuras intencionais no seu texto, também pode ser considerado uma redação zerada. E além disso, pessoal, também é zerada uma redação
quando existe impropérios. O que são impropérios? Por exemplo, você coloca um deboche, você coloca uma piada dentro do texto dissertativo argumentativo. Então isso daí é também a motivação para zerar a sua redação, certo? Vale lembrar que há alguns anos se via uma receita de miojo dentro da redação, o hino de um time de futebol. Pois é, esses são os famosos impropérios que hoje são motivos para zerar a sua redação, beleza? Então fica aí essas dicas, além, claro, você zera a redação se você fugir totalmente do tema. Bom, sabendo qual é o esqueleto do meu texto, sabendo como é que eu vou ser avaliado, vamos para frente, vamos entender um pouquinho como é que é essa organização da redação Enem, tá? Introdução. Pessoal, o que se espera na introdução? Olha só, eu preciso apresentar o tema, então veja só o gráfico que a gente tinha montado. A apresentação do tema e de preferência já direcionar para a tese. Eu trouxe um exemplozinho aí para vocês, ó. O pensador, esculpido pelo francês Auguste Rodin, representa por meio de uma imagem reflexiva a personagem Dante diante dos portais do inferno. De maneira análoga, metaforicamente, poderia expressar as preocupações em torno do cenário desafiador de garantir o acesso igualitário ao ensino técnico no Brasil. Veja bem, começou com um repertório sociocultural mostrando conhecimento sobre arte e a redação trouxe para o tema, tá? O tema é a questão do ensino técnico no Brasil. Veja que a marca de opinião já foi dada. Por que foi dada, professor? Porque já há uma expressão que indica problematização. Que expressão é essa? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que expressão é essa? Nós vamos falar de o cenário desafiador, tá? Então, esse cenário desafiador é necessariamente esse direcionamento que nós vamos tratar aí, beleza? Seguindo então, além disso, o que mais que a gente pode colocar, professor, como elemento? O cenário desafiador de ensino técnico no Brasil. Esse panorama preocupante, olha a reafirmação de que existe um problema. Aí eu vou trazer para aquela ideia do Enem. Se eu tenho uma proposta de intervenção para um problema, eu preciso apresentar que isso é um problema. Isso são marcas de opinião, tá? Isso aí vai reforçar a tese. Esse panorama preocupante se deve não só à desigualdade no acesso à educação de qualidade, tá? Como também à ineficácia de políticas públicas na qualificação profissional do cidadão brasileiro. Ponto. Veja bem, apresentei aí uma linha argumentativa já. É aquele lance do projeto de texto que vai ser cobrado de você na competência 3. E para fechar, ratificação da ideia. Dessa forma fica clara, olha a marca de opinião, fica clara a necessidade de ações de enfrentamento a esse contexto. Beleza, apresentei o tema, direcionei a minha tese, porque eu disse que era um problema, e já direcionei também o meu projeto de texto. Veja que assim eu vou selecionando o que é necessário para que eu cumpra os critérios exigidos pela proposta Enem. No desenvolvimento, o que a gente pode encontrar? Olha só esse desenvolvimentozinho que eu trouxe para vocês. Em primeira análise, cabe destacar que, segundo o historiador Caio Prado Júnior, a formação da sociedade brasileira é resultado de interesses econômicos advindos da colonização, os quais impuseram uma cultura baseada em interesses capitalistas. Isso justifica a desigualdade social e o abandono das classes marginalizadas. Veja bem que eu já recorri a outro repertório sociocultural, nesse caso aí a fala de um historiador, de um especialista, tá? Essa perspectiva pode ser relacionada à desigualdade no acesso à educação de qualidade. Veja que é o meu argumento 1, o que eu já havia antecipado lá no meu texto, certo? O que, por conta da mercantilização do processo educacional, provoca dificuldades no acesso ao ensino técnico. Trouxe para o meu tema, certo? Uma relação de causa e consequência interessante para fundamentar minha argumentação. Tal conjuntura reflete-se em problemas como a pouca qualificação profissional, o crescente desemprego e a estagnação econômica do país. Aí veja que eu vou reforçar com uma outra opinião minha. Como é que eu dou outra opinião minha? Veja bem, ó. Logo, entende-se que a escola deve orientar a comunidade sobre a urgência do atual quadro de dificuldades no acesso à qualificação profissional. Reafirmei, retomando inclusive as palavras da frase tema, certo? Que é a minha ideia de sempre retomar o tema no meu texto para que ele não fique perdido. No desenvolvimento 2, como é que foi feito? Trabalhando um pouquinho com esse cara aí chamado John Rawls, olha só. Outro sim, vale ressaltar a insuficiência de ações estatais. Ponto, já marquei o meu segundo argumento. Veja que lá na minha introdução eu anuncio que a desigualdade educacional é um motivo e a ineficácia do Estado é outro motivo. Já trouxe o desenvolvimento 1 trabalhando com a desigualdade educacional, agora eu preciso provar que o Estado é insuficiente, tá?
Rompe-se com isso os princípios defendidos por John Rawls, os quais afirmam que a justiça é a primeira virtude das instituições sociais. Então, para se construir uma sociedade promissora, é necessário um contrato social justo entre Estado e os indivíduos, já que tanto a precariedade oferecida na escola pública quanto o insuficiente número de cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente violam o direito à qualificação profissional. Então, o Estado não está cumprindo o seu papel. Assim, olha a ratificação de opinião. Assim, os direitos sociais previstos no artigo 6º da Carta Magna não são efetivados. Beleza? Defendi aí a minha ideia nos dois argumentos. O que falta? A conclusão. O que falta dentro daquela minha linha? Já apresentei o tema, já apresentei a tese, já apresentei argumentos. O que está faltando no esqueleto do meu texto? A apresentação da proposta de intervenção. Ela vai aparecer aqui na nossa conclusão. Fica evidente, portanto, que fatores da formação da sociedade, além da letargia do poder público, comprometem o equilíbrio social. Diante disso, é necessário que o Estado, por intermédio do Ministério da Educação, invista em um plano nacional de ampliação do ensino técnico no Brasil, por meio da intervenção na programação de ensino público, bem como no aumento de cursos profissionalizantes, em ações como o oferecimento de ensino médio integrado em formato integral, além de incentivos às instituições participantes do Sistema S, a fim de superar a falta de qualificação dos cidadãos brasileiros. Vejam que eu detalhei bastante aí a proposta de intervenção, o que me garante a visão do corretor de que eu cumpri os critérios que exigem a proposta de intervenção detalhada. E para fechar, retomando o início do meu texto, desse modo será possível mitigar as preocupações expostas por Rodin na escultura O Pensador. Beleza? Assim, pessoal, nós temos um exemplo do que o Enem vai te cobrar na proposta de intervenção dissertativa dessa provinha, certo? Entendido então o que é a dissertação do Enem? Entendido o que você precisa fazer? Ele te entregou o esqueleto: tema, tese, argumentos e propostas. Fique com isso na cabeça que você vai ter sucesso. Grande abraço, gente. Até mais.